Bíblia no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 19. Evangelho segundo os relatos de João, capítulo de número 19, verso de número 28. Todos encontraram? Digam, eu amo a Bíblia. Glória a Deus. Verso de número 28. E depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A igreja, por gentileza, esse mesmo versículo, versículo de número 30. 1, 2, 3. Oremos. Eterno e soberano Deus, nosso Senhor Jesus, nessa noite, ó Deus, ó Pai Santo, estaremos nos alimentando mais da Tua Palavra nessa noite. Senhor Jesus, fala aos corações, ministra, Senhor Jesus, a cada coração nessa noite, Pai. Que possamos compreender a Tua Palavra, que possamos praticar a Tua Palavra e que possamos proclamar ao mundo a Tua Palavra. Que o Senhor venha falar aos corações, receba toda a honra, receba toda a glória, receba toda a adoração, em nome de Jesus. Podeis assentar, adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Amém, igreja? Meus irmãos, hoje nós estamos na celebração da Santa Ceia do Senhor. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, ao estabelecer a Santa Ceia, Ele diz para a igreja fazer isso em memória dele. A Santa Ceia é um memorial, da qual nós relembramos do grande sacrifício, do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A maior declaração de amor, ela foi feita por Jesus Cristo. A maior declaração de amor que nós podemos observar em toda a história, a maior declaração de amor da humanidade, não foi feita com ouro, nem foi feita com prata. A maior declaração de amor não foi feita em um shopping, onde um homem se dobrou aos pés de uma mulher pedindo ela em casamento. A maior declaração de amor não foi debaixo da Torre Eiffel, um pedido de casamento. Foi no restaurante mais chique do mundo. A maior prova de amor não foi nos Alpes suíços. Não foi para um homem com uma mulher. Mas a maior prova de amor foi Jesus Cristo crucificado, morrendo pelo meu e pelo teu pecado. A palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por natureza, o homem merecia condenação, mas Cristo veio nos dar a salvação. Cristo nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. E hoje eu e você somos filhos de Deus. Somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus. Nós fomos comprados por bom preço. Nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. Por isso que eu e você somos irmãos. Porque na minha e na sua vida corre o mesmo DNA, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E por isso, queridos, a maior demonstração de amor da história foi Jesus Cristo padecer na cruz do Calvário, num lugar esquisito, num lugar estranho, no Monte Calvário. Calvário significa caveira, por isso o nome, que é Gólgota, que é Calvário, é o mesmo, são sinônimos, só que um é em grego e o outro em hebraico, e ambos significam lugar da caveira, lugar esquisito, um lugar estranho.
Mas a maior demonstração de amor da história, como a irmã Samara aqui disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 assim relata que Jesus padeceu naquele monte esquisito, que hoje é uma rodoviária muçulmana. Hoje é algo de pouca relevância para as pessoas. Mas este lugar foi um marco da história de um grande amor sendo revelado aos seus filhos, de um Deus soberano, grandioso, poderoso, que se encarnou, veio a essa terra, né, andou com pecadores, andou com mortais, mas em tudo ele foi perfeito, em tudo ele não tinha pecado, ele foi o sacrifício perfeito de Deus na cruz do Calvário, foi o plano perfeito de Deus sendo consumado naquela cruz para nos dar a vida eterna. E assim nós compreendemos, assim nós entendemos essas verdades. Esta foi a maior declaração de amor. Porque o amor, meu querido, não é teoria. Porque o amor não é uma palavra para nós usarmos, porque nós tornamos o amor algo, né, algo normal, algo rotineiro. Eu amo piqui, eu amo pamonha, eu amo aquela pessoa, eu amo viajar, eu amo ir para a praia. E nós tornamos amor como algo banal, algo natural. Querido, mas amor não é palavra, amor é atitude, amor é entrega, amor é renúncia. E Jesus nos amou de tal maneira que Ele morreu, padeceu para me dar a vida e te dar a vida. Amor é tempo, é entrega. E nós estamos aqui para entregar o nosso culto, como o apóstolo Paulo assim diz. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se o meu culto agora é racional, é um culto de entendimento espiritual, então, querido, agora o sacrifício não é mais um cordeiro. O sacrifício agora não é mais feito pelo sacerdote de um animal, mas agora o sacrifício sou eu e sou você, que nos entregamos a Ele dizendo: Senhor, nós estamos reunidos nessa assembleia solene para dizer que o Senhor é grande, santo, poderoso, é o dono das nossas vidas e nós tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém, querido? Então nós estamos reunidos no nome dEle. Porque amor não é palavra, amor é uma vida, é entrega, é atitude prática da vida. Amém? Por isso, querido, né, as irmãs ou os irmãos que têm uma linguagem de amor que fala que é palavra de afirmação, né? Uma das linguagens do amor é palavra de afirmação. É quando você chega na sua esposa, quando você chega no seu marido e fala: poxa, hoje você está bonito, hoje você está lindo, eu te amo, meu amor, né? E essa palavra, o outro se sente amado, se sente acolhido, se sente abraçado. Mas quando nós vamos para as Escrituras, nós não vemos o Senhor Jesus em momento nenhum dizendo que nos ama. Eu te amo. Não. Ele demonstra o seu amor, porque Ele demonstra o seu amor para conosco, se entregando na cruz. Deus demonstra o seu amor para conosco, por atitude, por ação prática de amor, de entrega. Por isso que a palavra de Deus chama a responsabilidade aos homens: amai-vos as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Porque, queridos, nós protegemos o nosso lar. O homem, ele tem a função de ser o protetor, ser o provedor do lar, né? De ser o profeta, de ser o sacerdote do lar. As funções, as atribuições do marido. Que Jesus amou a sua noiva dessa forma. Ele se entregou pela minha e pela tua vida. A maior demonstração de amor da história. Amém, queridos? Ele te ama. Ele nos amou, querido.
mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo transgressores, mesmo nós sendo adúlteros, porque quando Deus fala para Oséias, Oséias, vai lá e pega uma prostituta e casa com ela. A figura dessa prostituta, querido, era eu e você. Que Deus fala, ei, seja obediente, mas nós muitas das vezes desobedecemos. Ei, ame uns aos outros, mas às vezes eu acho formas para brigar com meu irmão, criar contenda, criar discórdia com meu irmão. Jesus diz, ei, sei de meus imitadores, mas às vezes eu quero imitar o Neymar, eu quero imitar a Bruna Marquezine, eu quero imitar o Cristiano Ronaldo. Somos, deturpamos essa verdade de Deus. Só que a palavra de Deus diz que quando nós nos arrependemos, nós nos voltamos a Ele dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ei, Ele está de braços abertos para te receber, porque Ele é um Pai que te ama, que quer o melhor para a minha e para a sua vida. Amém, queridos? Então Jesus nos ama. Então o texto bíblico que nós lemos, ele vai revelar 7 expressões. A palavra de Deus, quando nós lemos a palavra do Senhor, e nós podemos ver que Jesus, ao estar na cruz, ele vai revelar, ele vai dizer 7 expressões que ele vai falar com Deus, que ele vai verbalizar essas expressões. Só que nessa noite, eu quero me ater com a igreja em uma expressão específica, que foi a que nós lemos. Mas hoje eu quero me deter com a igreja sobre a expressão de Jesus. Ele diz, está consumado. Está consumado. Jesus foi o sacrifício. Jesus padeceu por nós. E ele diz, está consumado. Então a mensagem que eu quero trazer nessa noite é uma mensagem que nós devemos introspectar. Devemos analisar dentro de nós mesmos. O que nós precisamos melhorar e entendermos sobre Cristo. Não vai ser uma mensagem explosiva, mas vai ser uma mensagem introspectiva. Que eu e você possamos analisar nessa noite, nesse memorial, como está a minha vida com Cristo, como eu posso cada dia mais estar agradando o meu Deus, adorando a Ele, entregando a minha vida por completo. Que não venhamos viver um evangelho superficial, mas que venhamos viver um evangelho de intensidade, um evangelho de constância, que possamos viver um evangelho onde Cristo seja sempre glorificado em tudo. Amém? Então, pense, pare para analisar o que Cristo fez por mim e por você. E eu quero te levar a analisar essas verdades nessa noite. Então, quero aqui refrescar a sua memória sobre essa história, a história do Calvário, a história da redenção, a história da salvação, a história que eu e você estávamos perdidos, a história que nós merecíamos condenação eterna, mas Ele diz, ei, eu vim para pagar o preço. Eu vim para pagar a dívida, eu vim para salvar a humanidade, eu vim para salvar aquilo que se havia perdido. Jesus veio para nos resgatar, para nos salvar. Então, a palavra de Deus nos diz, as Sagradas Escrituras nos relata que Jesus, ele estava com seus discípulos, estava fazendo milagres, maravilhas. Jesus, por onde ia, a multidão amava. Onde Jesus chegava, as pessoas estavam ao lado de Jesus, porque Ele fazia milagres, porque Jesus curava leprosos, porque Jesus levantava paralítico, porque Jesus, aonde Ele chegava, Ele não falava como os fariseus, mas Ele falava como quem tinha autoridade. Então a mensagem de Jesus era, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Como João Batista, que é o antecessor de Jesus, ele vai dizer que a mensagem dele era, raça de víboras, arrependei-vos. Quem vos livrará da ira futura? Era a mensagem que João Batista trazia, era uma mensagem de arrependimento. Por isso, uma das nossas doutrinas básicas da fé consiste em arrependimento. Primeiro, a fé vem pelo ouvir. Primeiro eu entendo o evangelho.
Depois, dentro de mim, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E agora, meu irmão, se eu andava de acordo com o mundo, eu não ando mais. Agora houve uma conversão, houve uma mudança de rota. Agora eu sigo a Cristo. Sou discípulo de Jesus. Amém? Então, queridos, a multidão seguia Jesus. A multidão estava com Jesus. Mas quando Jesus começou a pregar as verdades do reino, quando Jesus começou a falar do plano de salvação, a multidão se escandalizou. As pessoas se escandalizaram. Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês? Também não vão me deixar? E vocês? Também não vão me abandonar? Só que Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele vai dizer uma das declarações mais fenomenais da palavra de Deus. Ele diz: para onde eu irei, se só tu tens a palavra de vida eterna? Querido, eu e você não prestam em outro lugar. Quem foi nascido para o céu não serve para viver no mundo, não serve para viver debaixo da orientação do inferno, não serve para viver debaixo do pecado, porque eu e você somos de Deus e não prestamos em outro lugar a não ser na presença de Deus. Nós devemos entregar a Ele toda a nossa adoração, exaltação e dizer: santo é o Senhor. Nós adoramos ao Senhor porque Ele nos salvou. Ele teve graça e misericórdia de nós. E Pedro relata isso. Ele diz, ele verbaliza isso. E querido, isso, que essa palavra, de para onde eu irei, se só tu tens a palavra de vida eterna, possa ser aquilo que fortaleça a nossa fé na casa de Deus. Aquilo que não nos leve a pensar em dois pensamentos. Aquilo que não nos leve a fazer coisas que desagradam a Deus, porque só em Jesus a vida. A palavra de Deus, Jesus dizendo em João 10:10, diz: o ladrão ele vem com um objetivo. Ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir. Mas eu, Jesus Cristo, vim para te dar vida e vida em abundância. Jesus nos dá vida eterna. Não é a vida superficial deste mundo, mas é vida em eternidade. É o que Ele nos garante. Amém? Então, queridos, a palavra de Deus vai dizer que a multidão seguia e que todos estavam adorando a Jesus, adorando a Ele através do que Ele fazia, do que Ele realizava. Mas aí Jesus, Ele entra em Jerusalém. Ele pede aos discípulos para ir buscar um jumentinho. E ali agora Ele vai fazer a sua entrada triunfal. Como muitos escritores da Bíblia, coloca na epígrafe, a entrada triunfal de Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que muitos, a multidão, estava ali. As pessoas vão à frente gritando: hosana nas alturas. As pessoas vão dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus entra em um jumentinho. A entrada triunfal do Messias, do Rei vencedor, é em um jumentinho. E ele vai e entra. E as pessoas gritam, não sabendo que os mesmos que gritavam hosana é o que vem em nome do Senhor, dias depois iam gritar: crucifica. Querido, isso é muito sério. Porque nós, servos de Deus, o nosso foco, a nossa fé, não pode ser na inconstância de homens. Não pode ser em amizades, em pessoas. A nossa fé não pode estar firmada em situações ou circunstâncias. Mas a nossa fé tem que estar firmada no Deus soberano e verdadeiro. No Deus que realiza, no Deus que age, no Deus que tem os propósitos para mim e para a sua vida. E os propósitos dele não podem ser frustrados. Independente da multidão que te aplaude, independente das circunstâncias. Creia apenas no que Deus tem para a tua vida. Viva o que Ele tem para você. Não se importe com o que vão falar. Não se importe porque os mesmos que gritavam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, no outro dia diz: crucifica. Então, queridos, a nossa referência não é o pastor Lúcio, não é o pastor Ezequias,
não é os obreiros, o corpo de obreiro dessa igreja, a nossa referência se chama Jesus Cristo. Se você quer achar a perfeição, querido, olhe para Jesus. Se você quer ser salvo, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele. Ele é perfeito. Ele tem o melhor para você, para sua casa, para sua família. Somente Jesus. Não se iluda com a multidão. Não se iluda com os aplausos. Olhe para Jesus. Então Jesus entra em Jerusalém e vai até o templo. E agora, quando ele chega no templo, ele expulsa os cambistas. Jesus chegando ali no templo, ele vê que a casa do Senhor agora, ela foi tomada por ladrões e salteadores. A casa do Senhor ali virou um comércio. A casa do Senhor ali virou um lugar onde as pessoas estavam prejudicando uns aos outros. Tinha todo um sistema religioso ali instituído para poder tirar as pessoas do verdadeiro evangelho, da verdadeira motivação da adoração a Deus. E Jesus revoltado entra e quebra tudo aquilo. E muitos diziam, de fato esse aí veio para sentar no trono de Davi. De fato esse aí veio para nos tirar do jugo de Roma, do Império Romano. Mas queridos, eles assim pensavam, de forma humana, natural, que Jesus governaria como um rei para este mundo, para esta vida, para suprir minhas necessidades carnais, minhas necessidades humanas. Mas Jesus, meu irmão, Ele não veio para nos satisfazer, Ele não veio para nossas superficialidades deste mundo, mas Ele veio para realizar o seu plano para todo aquele que nele crê. Agora tem acesso ao Pai. Porque quando o homem pecou lá no Éden, o acesso foi rompido. Quando o homem pecou lá no Éden, agora nós não temos mais relacionamento com Deus. O relacionamento foi rompido. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu se abre de cima a baixo. E a palavra de Deus diz que agora eu e você podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, com autoridade, adorando aquele que vive e reina para sempre. Hoje eu e você temos o acesso. Então Jesus, ele entra, ele expulsa os cambistas. Mateus 21:13, coloca para mim por gentileza, Mateus 21:13. Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus 21:13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covis de ladrões. Queridos, a casa do Senhor é a casa onde nós temos um momento em família, de comunhão, para falar com o nosso Pai em oração. Lembra como a igreja primitiva estava pautada? A palavra de Deus diz que eles estavam pautados na doutrina na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja, ela está instituída, ela foi instituída pelos discípulos. Primeiro, nós estamos reunidos neste lugar, nessa estrutura, nesse ambiente, mas nada disso aqui é igreja. Igreja não sou eu, Ezequias sozinho, não sou igreja. Igreja somos nós. Igreja é eu e você, adorando ao Senhor. Ali está a igreja de Cristo. Igreja não é o data show, não é som. Igreja é o povo de Deus reunidos para adorar a Ele. E as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, porque Deus te salvou, porque Deus te deu vida, e nele eu e você temos a vida. Amém, igreja? Mas nós usamos a estrutura para organizar a casa de Deus. Mas igreja somos nós. Eu e você, juntos, reunidos, adorando ao Senhor. Então Jesus, ele entra em Jerusalém, e ele vai até o templo. Mas era a época de Páscoa, era a época que eles foram em Jerusalém para comemorar a Páscoa, e para que o plano eterno de Deus fosse concretizado. Jesus falou, eu desejo comer a Páscoa convosco. E ele envia os seus discípulos a preparar a Páscoa. E agora Jesus senta à mesa
com várias classes, classes de homens que estavam todos à mesa com Jesus. Porque, querido, algo que nos une é Cristo. Não é o nosso padrão. Às vezes, talvez, eu e você nunca teríamos contato. Talvez eu não te conheceria em lugar algum. Mas o Evangelho nos uniu. O mesmo Pai nos uniu. Ei, o Pai nos une com propósito específico. Se Deus colocou você na minha vida e me colocou na tua vida, é porque é um propósito de Deus para os planos eternos dele nessa terra. O Pai une propósitos. E Ele nos uniu para irmos ao mundo e pregar o Evangelho e falar das grandezas do reino de Deus. Mas eles estavam juntos. Ali tinha um publicano, ali tinha um zelote, ali tinha pescadores, homens simples da sociedade. Todas as hierarquias da sociedade estavam sentados à mesa com Jesus. E quando está com Jesus, meu irmão, não tem maior nem menor. Todos estão sentados no mesmo nível. Todos estão debaixo das asas do Altíssimo, do Deus soberano, e a Ele nós devemos tributar honra, glória e adoração, e dizer: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu sou tão pequeno, e careço da graça e da misericórdia do Senhor. Não tem patente de Zaqueu, não tem patente de Nicodemos. Ei, diante de Deus, nós devotamos a Ele, dizemos: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. Se o Senhor não entrar na minha vida, eu nada posso fazer. O apóstolo Paulo, ele diz: ei, agora eu considero tudo como perca, porque eu achei o tesouro que é Jesus. Agora, esquecendo-me do que para trás fica, eu prossigo para o alvo. Eu reputo tudo como perca, para que eu alcance a salvação. Porque, querido, não há mérito em nós. Na verdade, nós só temos deméritos. Mas o mérito é dele. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Ei, a graça é favor imerecido. A graça é aquilo que eu não posso pagar, mas Ele pagou por mim. Ele fez por nós, para que eu e você alcançássemos a salvação. Então Jesus convida os discípulos, e agora eles sentam à mesa. E ali eles vão comer a carne, eles vão comer o pão. Eles vão cear juntos, eles vão comer as ervas amargas, porque a Páscoa era definida assim. O povo tinha que celebrar lembrando do que aconteceu no Egito. A Páscoa foi uma festa judia, é uma festa judia estabelecida por Deus. Porque o povo, ao sair do Egito, Faraó não queria liberar. E Deus manda 10 pragas. E a 10ª praga era a morte do primogênito. A morte do primogênito, ela simbolizava que a justiça de Deus, que a ira de Deus seria derramado sobre o povo. Só que aos filhos de Deus, ao povo de Deus, à família de Deus, Deus fala: vocês vão ser diferentes. Vocês vão fazer algo diferente. Vocês vão pegar um cordeiro. Vocês vão matar um cordeiro. Vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vocês vão passar no umbral da porta. Sabe por quê? Porque a morte vai vir. O anjo da morte vai vir. E aonde o sangue do cordeiro não tiver, a morte vai entrar. Por isso o termo Páscoa, passar, é o passar por cima. O anjo veio, mas aonde tinha o sangue do cordeiro, a morte passou por cima. Querido, a morte vai vir. A morte vai alcançar. O mais rico, o mais pobre. Todos nós estamos debaixo de uma lei do pecado e da morte. Paulo vai falar dessa lei, que é o pecado, ele vai gerar a morte. Entrou um combo do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, a morte e o pecado entrou na humanidade. E agora todo ser humano está debaixo dessa lei. Por isso eu e você não aceitamos a morte. Porque nós não somos feitos para a morte. Nós fomos feitos para a eternidade. Mas a morte entra. E com ela entra o pecado. E o pecado gera a morte. Porque o salário, a paga, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Dom é presente. Dom é dádiva, irmã Clara.
dom é graça. Ele teve graça e misericórdia de nós e nos deu o dom gratuito da salvação. E hoje eu e você somos salvos. Então a simbologia da Páscoa mostrava que Cristo ia padecer, mas há o sangue derramado no madeiro. O sangue que lá na Páscoa era no umbral da porta, que era feita de madeira, agora será derramado na cruz de madeira, que simboliza que eu e você fomos lavados, remidos, comprados pelo sangue de Jesus. Amém? Então Jesus comemora a Páscoa com os discípulos. E agora, não celebra mais o cordeiro com as ervas, mas celebra o pão e o vinho. Ele vai dizer, agora vocês vão comer o meu corpo. Porque quem não comeu o meu corpo, não tem parte comigo. Quem não bebeu o meu sangue, não tem parte comigo. Agora, nós celebramos a Santa Ceia, porque nós entendemos que um pedacinho desse corpo de Jesus, um pedacinho do meu Pai está em mim, um pedacinho do meu Pai está na Vanessa, um pedacinho do meu Pai está no Pastor Lúcio, um pedacinho está na Rosângela, um pedacinho agora faz parte da família de Cristo, dos salvos, dos eleitos. Nós somos a família de Deus. É o que nos une, é o que nos liga como família. É Jesus, o nosso Pai. Glória a Deus. E agora eles celebram a Páscoa. Mas após a celebração, Jesus vai servir a ceia. Ou melhor dizendo, Jesus vai servir a ceia. E Judas está ali. Jesus serve a ceia a Judas. O texto diz que molhando um bocado, colocou na boca de Judas. E Satanás entrou em Judas. Olha isso, querido. Jesus serve a Judas. E quando Jesus pega a ceia e coloca na boca de Judas, a palavra de Deus diz que o inimigo entra em Judas. Porque a minha motivação e a sua motivação, meu querido, na Santa Ceia, vai determinar quem está dentro de nós. A minha motivação é adorar a Deus, a minha motivação é servir a Deus, a minha motivação é discernir que é o corpo e o sangue de Cristo, a minha motivação é viver uma vida para a glória dEle, a minha motivação é agora esquecer o pecado, esquecer aquilo que me amarra e dizer, não, agora eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu faço guerra contra a minha natureza, eu não aceito o pecado, Senhor, tem misericórdia de mim. E agora, meu querido, eu e você somos filhos de Deus, justificados, salvos, eleitos, e Cristo habita em nós. Por isso que Ele está presente aqui nessa noite. Você não vê, mas a presença de Deus é real. Por quê, pastor? Porque Ele está em você. Lembra que Davi diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Porque Davi entendia que a presença de Deus estava na casa de Deus. E Davi ia para a casa de Deus porque ali estava a presença de Deus. Mas Davi, ele queria habitar dentro da casa de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus estava lá. Só que agora Jesus vem. E Jesus diz, ei, eu não vou vos deixar órfãos. Agora eu vou mandar o Consolador. Agora, o Espírito da verdade, ele não vai estar mais fora de vocês. Mas agora ele vai estar dentro de vocês.